Oi, nós somos do Galaxy Marukyuu. E o vídeo de hoje é para responder as perguntas que os nossos leitores mandaram ao longo da semana sobre as nossas viagens para o Japão. Isso. Eu fiquei no Japão durante 6 meses, de setembro de 2012 a abril de 2013, na província de Chiba, que fica a 40 minutos de Tóquio, e estudando em Tóquio todos os dias. Eu fiquei 2 semanas. Nas 2 últimas semanas que você ficou, que eu fui pra lá, fiquei em Tóquio, Osaka, passei em Yokohama por um dia e passei em Nagoya por um dia também, e eu fui com a minha mãe. Eu visitei alguns lugares. Kyoto, Osaka, Nagano, Chiba, Tóquio, Okinawa, Yokohama, Niigata. Os lugares aí não interessam muito. Então, vamos responder as perguntas. Então vamos ver as perguntas que as pessoas mandaram. Eu tenho muito interesse em fazer o intercâmbio cultural de línguas para o Japão. Se puder falar por qual agência a Lara foi, eu ficaria muito feliz. Eu fui por uma agência que é chamada Bex. Eles estão no Brasil todo, mas eles trocaram o dono da agência no meio do meu processo. Então começou com uma filial da Bex e no meio do processo virou a Birds, que é uma empresa que só tem aqui em Brasília. Mas eu recomendo pesquisar bastante preço, porque a gente viu que o preço variava assim até 20 a 30%, dependendo de uma agência para outra. Próxima pergunta. Next. Tem idade certa para fazer essa viagem? Pelo que eu fui, tem. Que não tem idade máxima, mas tem idade mínima. Eles não aceitam adolescentes com menos de 14 anos. E menor de 18 anos é obrigatório ficar em casa de família. Se você tiver mais de 18 anos, você pode escolher o seu tipo de acomodação. No meu caso, que eu fui só como turista, não tá com qualquer idade, né? Porque a primeira vez que eu fui eu tinha 5 anos. Então, E mas não barraram ela na entrada. é aquela coisa, né? Mas você não aproveita quase nada, você não lembra quase nada. Eu acho que o melhor é você ir depois que você for viajar, tipo, maior de idade. E maior de idade no Japão, ou seja, 20 anos. É 20? 20 É anos. 20, viu? Se não, tem muito lugar que você não entra. Por exemplo, bar, boate, você não pode beber. Tá que ninguém liga. Na parte que a gente foi, eles pediram a nossa identidade? Pediram. Pediram? Eles Tá. pedem pra entrar, mas ninguém pede pra você pedir bebida. Se você for estrangeiro, é muito difícil de pedir. Que você pareça estrangeiro, porque eu, no caso, era estrangeiro. Mas, enfim, tem muitos programas que você pode acabar não podendo fazer se você for muito novo. Próxima pergunta. Se eu não sei falar japonês, consigo me virar com o inglês ou um livrinho daqueles de turista apenas com palavras e frases prontas no Japão? Eu acho difícil. Fui depois de ter estudado japonês por 4 anos aqui no Brasil. Então, mesmo que eu não fosse fluente, dava pra me virar bem. Eu conseguia pedir informação, entender a resposta da informação. O que o mais problemático nesses livros é que você pede a informação e você não entende o que eles estão te respondendo. E os japoneses falam mal inglês. No geral, poucas pessoas falam. Em Tóquio, eu acho que você se vira. Fora de Tóquio, É muito mais difícil. Mas mesmo em Tóquio já é meio difícil, porque tanto pra você pegar transporte, essas coisas, é um pouco complicado, porque eu em Tóquio, você precisa saber, por exemplo, pra pegar o trem, pra onde você tá indo, pra você pagar a quantia exata, pra você pegar o trem. E em alguns lugares não tinha o nome do lugar em Romandi, só tinha kanji. E tudo você compra de máquina, então é difícil às vezes entender as máquinas. Mas eu sofri Na pra minha comprar primeira da semana eu não vez. conseguia entrar nos estabelecimentos porque eu não entendia que tinha que apertar um botão na porta pra porta abrir. Eu também passei por isso. Aí o cara atrás de mim ficou muito puto. É porque como são portas de movimento, que detectam movimento em ruas muito movimentadas, se passa muita gente, a porta vai ficar aberta o tempo inteiro, é irritante. Então você tem que apertar o botão na porta, fica a dica. Se você quiser ir pro Japão, esteja preparado pra passar muito mico. Algumas vergonhas. Sim. A porta do táxi abre sozinho, não tenta abrir ela, você vai ser jogado pra fora do táxi. A nossa sorte é que a gente reparou que a porta do táxi abria sozinha, porque tinha uma fila. A gente ficou, ela abre sozinha. Trem, ônibus, você paga na saída, então não tenta pagar antes.
Mas a gente tá fugindo do assunto. Enfim, eu acho que é uma viagem que vale a pena de qualquer maneira, que você vai se divertir de qualquer maneira. Mas se você tiver um conhecimento de japonês ou alguém com você que tenha, Como é no meu mais caso. fácil. E assim, restaurante, essas coisas eles não costumam oferecer cardápio em inglês, são poucos os que oferecem. A gente ia pelos maquetezinhos. Pelo Tipo, desenho, em alguns chiques mesmo, nem isso tem. Mas, próxima pergunta. próxima pergunta. O estudo foi focado em estudar japonês em geral ou em passar no Noryoku Shiken? Bom, a escola é uma escola muito... A que eu fui chama Kudan. É uma escola muito boa, então eu fiz o curso intensivo. Eles oferecem 2 tipos de curso. O Kaiwa, que é de diálogo, que é focado em falar japonês única e exclusivamente. Eles não vão te ensinar kanji, não vão te ensinar ler, escrever, falar. E o que eu fiz que foi o curso intensivo. O curso intensivo é voltado para todas as coisas. Então, te prepara sim para passar no Noryoku Shiken, mas também te dá uma boa base de conversação e de conhecimentos gerais. Próxima pergunta. Quanto dinheiro é necessário aproximadamente para se manter no Japão por um mês? Não é um país barato. Tá entre os mais caros do mundo. Tipo, Tóquio tá entre as cidades mais caras do mundo. Assim, dá algumas noções. O metrô, ele é cobrado por distância. Então, quanto mais longe você for, mais caro fica. Se, no meu caso, que eu morava em uma cidade que ficava a 50 minutos de Tóquio, para ir e voltar todos os dias eu gastava em torno de 20 e poucos reais. Então, nem o transporte público é tão barato. Mas se você estiver andando dentro da cidade, sem fazer essas longas distâncias, sai uns 6, 7 reais, provavelmente, cada viagem. E lá você pega muito transporte público. Muito E transporte táxi, então é caríssimo. Já começa com uns 14 reais a partida. Não tem como. É tudo muito caro pra se locomover lá. Arranja uma bicicleta. Bicicleta é uma boa, eles usam muito. E comida não é tão caro. Você pode comer de forma mais barata se você não estiver indo em restaurantes muito sofisticados ou coisas assim. Onigiri por 3 reais. Onigiri por 3 reais. Ramen você come por 12, 13 reais. Kareraisu. Eu só não Bom. aconselho ficar comendo ramen por muitos dias, porque eu lembro que quando eu fui pela primeira vez, que eu tinha 5 anos, eu passei mal, porque eu comia todo dia. E é uma comida muito pesada, né? Então não é bom pra todo dia. Mas é uma boa alternativa. Você come um bom prato por 500 ienes. Então, em torno de 3 reais. 10, 20 reais, come bem lá. É bom, é um preço ok. É um preço bom. Estadia. Eu fiquei em casa de família, então o preço é outra coisa, né? Pra você ficar um mês, eu recomendaria ficar ou em hostel. Você acha hostel que cobra mais ou menos de 20 a 30 reais por noite. Ou ficar em share house, que são casas grandes ou apartamentos muito grandes, que eles alugam os quartos individuais e o banheiro é coletivo. E você pode alugar por um período de um mês e vai sair bem mais em conta do que um hotel. Eu fiquei em hotel mais ou menos, eu devo ter pagado por dia uns 200 reais, eu e minha mãe juntas, então, não sei. Fica Depende caro do seu pro mês, né? orçamento. Para um depende. mês Pra um mês acaba pesando. pesa, porque pra mim foram 2 semanas, então mais. Share house eu sei que fica aí em torno de R$1.000 no aluguel por um mês. Aí, sem falar o dinheiro que você vai gastar pra comprar as coisas que você vê, que são caras, são bem caras. Entrada em parques ou, sei lá, Museu. chega bem carinho. Não tem museu de graça, é tudo, quase tudo você tem que pagar pra entrar. Parque, a maioria, você entra de graça. Aí parque que eu digo é mais, tipo, sei lá, Disney. Disney. A Disney, eles cobram 6.000 ienes, que dá mais ou menos uns 130, 150 reais a entrada. Mas tem o passe noturno. Se você estiver interessado mais em conhecer, não ir em todos os brinquedos, se você chegar depois das 6 da tarde, é metade do preço. Eu sei que o aquário também é caro. Aquário é caro. Aquário é caro. E, tipo, você tá no Japão, você tem que ir no aquário. Tem os aquários maravilhosos. Aquários lá, tipo, em doramas, etc. Agora, roupa, eu acho que é mais barato do que aqui, no geral. Pela qualidade, O custo-benefício é melhor. O custo-benefício é melhor. Tem marcas que, por exemplo, não vale muito a pena, tipo Zara. Tem aqui, tem lá, e lá é o dobro do preço. Agora, por exemplo, a Forever 21, que, tipo, lá é muito mais barato que aqui. Muito mais barato.
E as próprias lojas do Ichimaru-Q e essas lojas assim, elas têm um preço razoavelmente bom. Dependendo. Bastante. Mas você consegue comprar muita roupa. Em Harajuku tem lojas muito baratas. Com preços mais em conta. As Harajuku grandes marcas são mais caras. Sim. Harajuku é mais... Como dizer? Popular. Popular, isso. E tem muita loja de roupa usada no Japão, como a Closet Child, que vale a pena conferir, porque os japoneses eles às vezes usam a roupa uma vez e vendem para esses lugares. Então você consegue comprar roupa por 1/3 do preço e muita coisa boa. Você fala que também é eletrônico. Eletrônico é muito barato lá. Muito vale barato. Muito a pena. Comprei em DS por R$50. Akihabara é o bairro certo pra você, se você gosta de videogame. E aí você acha muita coisa barata. Eu em Akihabara gastei muito em game. Vou gastar. Passagem de avião. Passagem. Caro. Mas se você ficar monitorando os sites, vira e mexe tem promoção pra Ásia. Geralmente fica entre 3.000 e 4.000 reais, passagem de volta. Por aí. Então tem que estar preparado para esse gasto, mas é um gasto que se divide 10 vezes no cartão, se necessário. Para comprar passagem costuma ser de 2 a 3 meses antes da viagem. Se você deixar para comprar menos de um mês antes, provavelmente vai estar muito caro. Se você também nunca foi pra fora antes, tem todo o gasto com passaporte, visto. O visto eu não lembro. O visto do Japão é baratinho, eu paguei R$60. R$60, era isso mesmo. Acho que é o mais barato que eu já E tive. o meu, que por pagar. exemplo, saiu muito rápido, saiu tipo em 1, 2 dias, porque era de turista, então... O meu saiu em 3 dias, mesmo sendo para 6 meses. Mas são eficientes. Japoneses. Próxima pergunta. Para se locomover no Japão, é fácil sendo turista? A gente meio que falou sobre isso. A gente falou um pouco, mas eu acho que é Fácil, fácil. Fácil é. É mais Assim, fácil que em São Paulo, por exemplo. O transporte público é muito eficiente. muito eficiente. Às vezes é complicado você entender a malha viária deles, porque é muito metrô. É um labirinto lá dentro, assim. E tem 3 empresas diferentes, e às vezes pra você ir pra um lugar você tem que trocar de empresa 2, 3 vezes. Mas você pode pedir informação, você sabendo o nome da estação que você desce, você olha os mapas e não é complicado, é fácil. Pelo menos dentro de Tóquio. Em Kyoto é mais complicado porque eles não usam metrô. Você vai andar mais de ônibus. Mas o ônibus lá até que tá bem preparado pra receber turista, porque tá tudo escrito em inglês, eles falam inglês também, tipo, no ônibus, quando você tá chegando. A gente tá bem preocupada com isso, porque minha mãe sabia que quando a gente foi, o ônibus era tudo em kanji, quando você chegava no lugar, mas lá tá bem preparado pra turista já. Cidades como Okinawa, que foram menos turistas, aí já foi bem mais difícil o transporte. A gente teve que pegar muito táxi em alguns momentos, mas eles aceitam negociar. A gente falava, a gente precisa ir em tal lugar, você leva a gente por tal preço? E aí eles falavam que sim, e aí vai na confiança. Mas talvez para negociar você precise de algum nível de japonês. E porque em Okinawa eles não têm metrô e os ônibus são difíceis. Então lá as pessoas andam muito de bicicleta também. Também é interessante, dependendo do tempo que você for passar, se for com outra pessoa durante um mês, você não ficar em uma cidade só. Você for viajando um pouco, e aí como eu tava lá, eu não pude comprar o passe do Shinkansen, que a Mariko explica. Eu comprei, que é um passe que você paga um determinado preço e você pode usar à vontade por determinados dias. Aí você pode comprar o pacote para 7 ou para 14 dias, é isso? Acho que vai até para um mês, dependendo. Acho que era até para um mês. Só que ele é só para uma empresa só, que é a JR. Que como a Lara falou, tem 3 lá, então só para essa empresa você consegue... Mas é uma empresa que ela faz muito travessia de cidade. Então você consegue sair de uma cidade para outra. Eu comprei mais para usar o Shinkansen, porque os preços do Shinkansen são carinhos, então... É carinho. É o preço de passagem de avião lá dentro, é o mesmo preço. Em torno de R$200 por aí. Sim, exatamente. Como eu tava com visto de estudante e esse passe que a Mariko falou é só para visto de turista, eu não pude usar. Então o que eu fazia para viajar de uma cidade para outra é pegar ônibus noturno. Porque eles têm muito ônibus que sai da estação principal em Shinjuku à meia-noite e aí você acorda no seu destino, dependendo, né? Geralmente são 6, 7 horas de viagem para a maioria dos lugares. Mas sai bem mais em conta, eu chegava a pagar uns R$40, R$50. Como é usar os maravilhosos curikuras? É legal.
É confuso da primeira vez, porque eu não sabia onde sair o negocinho. Eu tava meio tipo, onde tá? E aí até uma menininha veio me ajudar. Eu falei, tá aqui, turista. Não, a primeira vez que eu fui eu tinha uma japonesa comigo, então eu tinha meu próprio guia, foi legal. Mas pra explicar mais ou menos, é uma caixa gigante. Você entra de um lado pra tirar as fotos, você paga 400 ienes, que dá uns 8, 10 reais. Por aí. E você pode escolher o tanto que você quer clarear ou escurecer a pele, tamanho de olho, filtro. Qualquer coisa que você queira escrever também, desenhar, essas coisas. Aí dependendo, cada máquina tem um tema, tem várias máquinas. Então dá pra tem desde o Rirakuma até as modelos da Nuts. Dá pra mostrar os pericurados. Pega lá. Esse é o que sai na maquininha. É bem pequenininho. Eles são adesivos, mas eu tive dó de usar os meus. Mano, o meu é adesivo? É adesivo, você não sabia? E é isso, aí depois que você termina de tirar todas as fotos, você sai da cabine e vai para uma partezinha que fica no lado da máquina, que tem 2 telas, e 2 pessoas podem brincar ao mesmo tempo. Desenhar, escrever o que você quiser, colocar enfeite. O único problema é que você realmente só fica com isso, porque pra você ter a foto digital, você precisa ter celular japonês. E tem que ser um smartphone. Eu tinha um celular, mas ele era de cobre. Então eu consegui receber uma vez, mas eu não consegui tirar do celular. Então não dava pra nada. Pois é. Próxima, como foi o recebimento e tratamento, a reação das guiaras do Japão com vocês? Olha, eu só tive contato mesmo com guiaro de loja, que eu ia comprar roupa, e elas eram sempre muito atenciosas, muito simpáticas. Elas sempre conversavam muito com você, ainda mais quando descobriam que eu era do Brasil, eles começavam a perguntar um monte de coisa do Brasil, sei lá. Mas é que é o trabalho delas também, né? O trabalho delas é simpático. Mas também comigo foram sempre muito simpáticas, porque assim, eu grito estrangeira, né? No Japão. Então, eles sempre ficavam muito surpresos em saber que eu era brasileira, que a imagem que eles têm é de uma pessoa mais morena, maior, que eu sou muito pequenininha, mais voluptuosa, que não é o meu caso. Então, sempre ficavam muito surpresos, faziam muitas perguntas sobre o Brasil, por que eu tava lá, esse tipo de coisa. No geral, todo mundo que eu conheci foi muito receptivo, muito amigável. Queria sempre chamar pra sair, pra fazer alguma coisa. Japoneses que eu conheci, principalmente os homens. E guiaro mesmo, assim, hardcore, eu não conheci nenhuma. Eu também não. Só mesmo de loja. E aí elas queriam fazer você gastar dinheiro, então elas são sempre muito simpáticas. Eu tava com a melhor amiga pra fazer você gastar dinheiro. E as lojas? Preços baratos ou caros? A gente já falou aqui, A gente né? já falou mais ou menos sobre isso, né? Varia de loja pra loja, você acha coisas baratas, você acha coisas caras. Em geral, é um preço aqui. É mais barato e caro, é meio relativo, né? Pode se ser você caro for o pra Bill você. Gates, Vai ser pode barato. ser barato. Vou pra Tóquio em setembro. Vocês recomendam alguma loja Gyaro que não seja tão conhecida quanto Lisa, Mars, etc? Aí depende muito do seu gosto, né? Assim, é mais questão de você ir lá e gostar das coisas que tem lá, então... Não sei se... Mas eu acho que o que tem no Japão, que talvez muita gente que não foi não tenha essa percepção, é que esse conceito de marca Gyaro, ele tá um pouco dissolvido. Não sei, você acha muita coisa que dá perfeitamente usável em Gyaro em praticamente qualquer loja comum japonesa. Porque é o estilo que as pessoas gostam mesmo, que as meninas jovens gostam. Então, assim, até numa loja de velhinha que tinha perto da minha casa, às vezes tinha uns casacos super bonitinhos e super usáveis em Gyaro e muito baratinho e tudo mais. Dá pra achar muita coisa assim pelas ruas. Mesmo em loja que não esteja talvez tão conhecida como uma representante Gyaro. Você pode até ir naquelas lojas mais tipo de departamento, que nem Forever 21. Tem aquela outra que a gente foi também, a Momo, era isso. Momo. Fica em Harajuku, uma das filiais, Momo Rocket é o nome. Eles são bem mais baratos, são dos de lá.
E tem umas coisas bonitinhas. Acho que Harajuku mesmo tem muita loja mais barata que dá pra ir. Tem a Uego, que vende uns estilos mais alternativos, mas perfeitamente dentro do que seria Gyaro. Depende do seu estilo, realmente. Agora, por exemplo, se você quer alguma coisa em estilo Mars, assim, aí é mais difícil você achar, porque é uma coisa muito única da marca. Agora, essas coisas mais lisas é mais fácil de achar. É bem mais fácil. E o preço vai variar muito com o bairro em que você está. Se você for em Ikebukuro, é um bairro de compras, basicamente, que você vai achar todas essas roupas genéricas, parecida com a da Mars, parecida com a Desliza, parecida com tudo, muito mais barato. Mas a qualidade pode ser que venha inferior também. E não é um bairro tão turístico. Se você não fala japonês, talvez seja um pouquinho mais difícil. Vem aqui, pega a roupa, balcão, dinheiro. Não tem muito segredo. Então, acabou. Então, essas foram as perguntas que nós recebemos sobre a nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver outros vídeos, tem sugestões. Que a gente... Por favor. O nosso site vai aparecer embaixo da tela com o nosso Facebook, Twitter. E, por favor, acompanhem nosso blog.